Fala, comandante, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as principais perguntas que você deve fazer antes de realizar a contratação. Na aula passada a gente falou sobre os testes práticos que você pode aplicar antes de realizar a contratação, os processos que você precisa fazer antes de realizar a contratação e chegou a hora de você fazer a entrevista. Chegou a hora de você perguntar exatamente o que você precisa saber para que realmente você tenha certeza de que essa pessoa que está na sua frente é a pessoa certa para a sua contratação. Antes de ir para a tela do computador, deixa eu me apresentar. Talvez você não me conheça, eu sou o Bruno Benites, sou sócio e fundador do portal Segredo do Fast Food e esse é um portal que traz tudo sobre o ramo de fast food, a administração de restaurantes. Então, se você tem um negócio no ramo da alimentação, se inscreve no canal para que você fique por dentro de todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês. Sem mais enrolação, bora para a aula? Chegamos agora no processo de entrevistas. Sim, aquele momento que você precisa programar, preparar para que você realize uma entrevista da melhor forma possível. O primeiro momento que você precisa preparar é preparar o ambiente, né? Onde que vai ser feita essa entrevista? Você está trabalhando num restaurante onde tem uma praça de alimentação? Você está trabalhando num restaurante próprio, onde tem um local dentro do restaurante para que você possa fazer uma entrevista? É um restaurante de rua? Como que funciona o ambiente aí? Então, preparar esse ambiente para que possa fazer uma entrevista assertiva, com um ambiente adequado para fazer essa entrevista é super importante. Quais os equipamentos que você precisa para fazer essa entrevista? Você vai utilizar um notebook, você vai utilizar papel e caneta, você vai utilizar celular? Quais os equipamentos que precisa? Porque é super desagradável, no meio da entrevista você tem que estar saindo para buscar esses equipamentos, já mostra um despreparo no momento aí dessa entrevista. Então, quais os equipamentos, quais os processos que você precisa estar preparado para iniciar bem a sua entrevista? E por último, é saber se você vai imprimir o currículo ou fazer alguma leitura desse currículo via computador ou via próprio celular. Eu, Bruno, particularmente, eu gosto de, mesmo tendo o computador, mesmo tendo o celular, mesmo eu podendo visualizar o currículo desse candidato no digital, digamos assim, eu gosto de imprimir. Porque todas as perguntas que eu vou conversando, tudo que eu vou reparando, eu vou anotando no currículo dessa pessoa, porque depois fica muito mais fácil para eu me achar. Mas é muito mais uma questão pessoal de organização do que propriamente uma regra específica sobre isso. Então, veja como você se encaixa melhor, se é no digital ou se é no físico, certo? Passo 2, deixa o candidato à vontade. O candidato ele precisa estar super à vontade para que ele possa falar da forma correta. Então, se ele tiver muito nervoso, talvez ele seja um candidato bom, mas ele vai ter dificuldade de transmitir essa informação para você. No passo 2, é super importante que você deixe o candidato à vontade. Às vezes a gente tem um candidato super bom, mas ele está nervoso e aquele momento vai fazer com que ele se vá mal na entrevista e, consecutivamente, você vai tomar uma decisão equivocada sobre ele. Então é super importante que você deixe esse candidato à vontade. Mas, Bruno, como que eu faço para deixar ele à vontade? Então, primeiro ponto é saber que o nervosismo é normal nesse momento. Foi assim comigo, foi assim contigo e também é com ele, né? Então, primeiro ponto eu chamo de empatia, se pôr no lugar do outro. Como que eu gostaria que, se fosse eu nessa entrevista, se fosse eu ali do outro lado da mesa, como que eu gostaria que me tratassem? Como que eu gostaria que deixassem esse momento à vontade para mim? Então, é assim que eu penso antes de realizar a entrevista. Então, eu sempre faço um quebra-gelo antes da entrevista, né? Pergunto, e aí, foi fácil de achar? Demorou muito para chegar? Como é que foi para ti? Já conhecia aqui o ambiente? Então, eu costumo fazer um quebra-gelo com esse candidato para deixar ele mais à vontade possível. Depois do quebra-gelo, eu costumo realizar um bate-papo. Então, o que eu sempre falo para o candidato após essa entrada com o quebra-gelo, né? Falo, João, Maria, a gente vai fazer um bate-papo aqui. Eu já dei uma olhada no teu currículo, eu vi que tem várias experiências bacanas aqui e eu queria que tu me contasse um pouco mais sobre elas. Então, vamos fazer um bate-papo bem tranquilo aqui, uma conversa bem tranquila para eu poder te conhecer um pouquinho melhor? Então, essa é a deixa que eu costumo dizer para os candidatos para que eles possam relaxar, respirar e ficar tranquilo na hora da entrevista. Isso vai facilitar bastante para eu poder realmente conhecer quem é aquela pessoa que está ali. E o terceiro passo é programar uma lista de perguntas. Sim,
Por que é importante eu programar uma lista de perguntas? Porque perguntar por perguntar não vai me trazer nenhum resultado positivo. Agora, perguntar realmente algo que vai agregar na função, algo que eu preciso entender se esse candidato tem ou não uma competência de executar, ou se esse candidato tem ou não uma competência para aprender, é super importante. Então, antes de fazer qualquer pergunta ou antes de ir para uma entrevista, eu costumo sentar, pensar sobre o cargo, começar a escrever perguntas que eu quero saber sobre esse candidato, né, para ver se ele realmente vai conseguir fazer ou não, e eu costumo escrever essas perguntas, né? Então, saber perguntar é um ponto crucial para a sua entrevista. E agora a gente vai para uma outra tela, onde a gente vai falar sobre quais os tipos de perguntas e como eu faço essas perguntas da forma correta. É muito mais uma forma de você entender que o tipo de pergunta e o jeito que você pergunta faz toda a diferença nesse processo de entrevista. Então aqui tem algumas perguntas que eu separei para vocês. O jeito que eu considero errado, equivocado de fazer, e o jeito que eu gosto de fazer e o jeito que eu consigo obter resultado, né? Eu costumo dizer que é a pergunta mais assertiva. Você gosta de estudar? Você acha que ele vai responder sim ou não nessa pergunta? Provavelmente ele vai responder sim, né? Dificilmente ele vai responder não, eu não gosto de estudar. Mas eu gosto de perguntar de forma diferente. Qual foi o último curso? Qual foi o último livro que você leu? Ou palestra, ou enfim. E quanto tempo faz isso? Então, quando eu consigo fazer uma pergunta onde eu consigo extrair o quando foi feito e o que foi feito, eu consigo trazer muito mais o resultado sobre aquilo. Na maioria das vezes, quando eu pergunto se você gosta de estudar, o candidato vai falar que sim. Mas quando eu uso essa pergunta e logo em seguida eu faço quando que foi o último curso que você fez ou qual foi o último curso que você fez, na maior parte o candidato acaba se perdendo ali. Então eu já sei que ele está tentando me fazer com que eu acredite no que ele está falando, né? Então eu costumo perguntar dessa forma. Próxima pergunta que eu vejo o pessoal fazendo é como você lida com as metas? Na maior parte, na maioria das vezes, os candidatos dizem que lidam muito bem, que gostam de metas, que isso ajuda eles. Mas como que eu gosto de perguntar? Quais foram as metas que você bateu e me conte um pouquinho de como conseguiu fazer esse batimento de metas ou como você conseguiu bater essas metas, né? Então eu extraio do candidato realmente a vivência prática dele e se realmente ele teve essa vivência prática, né? A outra pergunta que eu gosto de fazer é: você é organizado? Né? Na maioria das vezes é assim que a gente pergunta. Mas como que eu gosto? Fala para mim uma experiência de organização que você teve nas últimas experiências de trabalho. Então eu faço ele extrair ali da prática realmente o que ele fez para se tornar organizado, fez para realizar uma tarefa deixando o ambiente mais organizado, enfim, eu costumo trabalhar nesse formato. E por último, né, você trabalha bem com a equipe? Na maior parte das vezes a gente pergunta desse formato, mas como era o dia a dia com seus colegas? Então, o que eu quero saber? A prática. E na maioria das vezes eu ainda costumo cutucar um pouquinho o candidato, né? E aí, não tinha ninguém lá que costumava falar? Como você agia com gente desse tipo? Geralmente esse tipo de gente tem nas empresas, então eu costumo falar com ele sobre isso para que eu possa entender como é que ele reagia, se realmente tinha, se não tinha. Se ele falava que não tinha, eu costumo ainda ir um pouquinho além para deixar ele desconfortável mesmo e falar assim, tá, mas nessa não tinha, mas tu já trabalhou em alguma empresa que tinha, né? E aí, como que tu agia? Porque o que exatamente eu quero saber? Como que ele lida com a equipe? Então, eu quero saber essa resposta dele, eu vou aprofundando meu nível de pergunta para que eu possa extrair o máximo dele. E aí algumas pessoas me perguntam se eu pergunto sobre daqui 5 anos aonde você quer estar, outras perguntas que geralmente a gente vê aí pela internet ou que os RHs fazem. Gente, a gente aqui está trabalhando muito numa gestão de restaurante, num processo de fast food. E o turnover no fast food é muito grande. Na maioria das vezes, o candidato de um fast food, ele é um candidato de primeiro emprego. Então ele entra para ganhar alguma experiência e depois, logo em seguida, ele sai. São poucas as pessoas que fazem carreira no fast food, né, numa gestão de restaurante. Ou ele vai sair dali para ir para um outro ramo, uma outra área, ou ele vai querer abrir algo para ele, ou enfim.
tem esse processo. Então eu não costumo pensar a longo prazo no restaurante, não é que essas pessoas não vão ficar, mas eu não costumo fazer esse tipo de pergunta pro candidato naquele momento. Após ele entrar, aí sim, numa liderança, eu vou entendendo um pouco mais para onde aquela pessoa quer ir. E aí, se para onde ela quer ir está alinhado com a expectativa da empresa, eu costumo aí dedicar mais tempo em cima disso. Então eu espero que essa aula de hoje possa te ajudar a entender melhor como perguntar, que tipo de pergunta fazer, como se planejar para fazer uma boa entrevista e adquirir um excelente candidato. Lembre-se o seguinte: tudo faz parte do teu processo seletivo. Se você contratar bem, você vai ter uma boa equipe. Se você contratar mal, você vai ter um turnover alto, vai ter um custo alto e nunca vai ter uma boa equipe. Eu costumo dizer que não existe equipe ruim com um gestor bom e não existe gestor bom com equipe ruim. Então faz tudo parte do seu trabalho. Um grande abraço, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, porque toda semana a gente está trazendo conteúdo relevante para que você administre o seu restaurante da forma correta. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.